1 Samuel, capítulo 19. Jonatas tenta aplacar ciúme e ódio de Saul a Davi. Terceira vez, Saul tenta matar Davi com lança. E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, para que matasse a Davi. Porém, Jonatas, filho de Saul, estava muito agradado de Davi. E Jonatas anunciou isso a Davi, dizendo: Meu pai, Saul, procura te matar. Peço que, rogo-te, guarda-te até o alvorecer, e permanece em um lugar secreto, e esconde a ti mesmo. E sairei eu, e te porei ao lado de meu pai, no campo em que estiverdes, e eu conversarei sobre ti com o meu pai, e verei o que há, e a ti o anunciarei. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e disse-lhe: Não peque o rei contra seu servo, contra Davi, porque ele não pecou contra ti, e porque os seus feitos têm sido muito benéficos para ti. Porque ele pôs a sua vida em sua própria mão, e mortalmente feriu aos filisteus, e operou o Senhor uma grande salvação para todo Israel. Tu mesmo viste isso, e te regozijaste. Por que, pois, pecarias contra o sangue inocente, matando Davi sem causa? E Saul deu ouvidos à voz de Jonatas, e jurou Saul: Tal como vive o Senhor, que ele não será morto. E Jonatas chamou a Davi, e Jonatas contou-lhe todas essas palavras. Então Jonatas levou Davi a Saul, e Davi esteve diante dele como nos tempos passados. E tornou a haver guerra, e saiu Davi e pelejou contra os filisteus, e mortalmente os feriu com grande matança, e eles fugiram de diante dele. Porém o espírito mau da parte do Senhor veio sobre Saul, estando ele assentado em sua casa e tendo na mão a sua lança, e tangia Davi a harpa com a sua mão. E procurou Saul traspassar Davi contra a parede com a sua lança, porém ele se desviou para fora da presença de Saul, quando ele encravou a sua lança para dentro da parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Porém Saul enviou mensageiros à casa de Davi para que o vigiassem e o matassem ao alvorecer. Do que Mical, sua esposa, avisou a Davi, dizendo: Se não salvares a tua vida esta noite, amanhã serás morto. Mical engana seu pai, ajuda Davi a fugir. Saul profetiza em Ramá. Davi escapa. Então Mical desceu Davi através de uma janela, e ele se foi, e fugiu, e escapou. E Mical tomou uma estátua, e deitou isso na cama, e pôs-lhe à cabeceira um tecido de pelos de cabra, e cobriu a estátua com uma coberta. E enviando Saul mensageiros para que trouxesse a Davi, ela disse: Ele está doente. Então Saul tornou a enviar mensageiros para que vissem a Davi, dizendo-lhe Saul: Trazei-o para cima até mim, sobre a cama dele, para que eu o mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que a estátua estava na cama, e o tecido de pelos de cabra à cabeceira dela. Então disse Saul a Mical: Por que assim me enganaste, e deixaste ir e escapar ao meu inimigo? E respondeu Mical a Saul: Porque ele me disse: Deixa-me ir, porque eu hei de matar a ti? Assim Davi fugiu e escapou, e foi a Samuel em Ramá, e lhe anunciou tudo quanto Saul lhe fizera. E foram ele e Samuel, e moraram em Naiote. E anunciaram isso a Saul, dizendo: Eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazer a Davi, os quais viram uma congregação de profetas, profetizando, onde postava-se de pé Samuel, posto como presidindo sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. E quando isso foi declarado a Saul, enviou ele outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros mensageiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegou ao poço grande que estava em Secu, e perguntando disso: Onde está Samuel e Davi? E alguém lhe disse: Eis que estão em Naiote, em Ramá. Então ele foi para Naiote, em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e ele ia caminhando e profetizando, até chegar a Naiote, em Ramá. E ele também despiu as suas vestes e profetizou diante de Samuel, e caiu por terra nu, todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso se diz: Está também Saul entre os profetas?
1 Samuel, capítulo 20. Davi queixa-se a Jonatas de que Saul procura matá-lo. Então fugiu Davi de Naiote, em Ramá, e veio e disse diante de Jonatas: Que fiz eu? Qual é minha iniquidade? E qual é o pecado diante de teu pai para que ele busque tirar minha vida? E ele lhe disse: Tal não suceda, não morrerás. Eis que meu pai não faz coisa nenhuma grande nem pequena, sem primeiro manifestar isso aos seus ouvidos, pois meu pai me encobriria este negócio. Não será assim. Então Davi tornou a jurar e disse: Teu pai sabe muito bem que eu achei graça em teus olhos. Por isso disse ele: Não saiba isto, Jonatas, para que não se magoe. Mas na verdade, tal como vive o Senhor e como vive a tua alma, há apenas um passo entre mim e a morte. E disse Jonatas a Davi: Tudo o que a tua alma desejar, eu farei para ti. E disse Davi a Jonatas: Eis que amanhã é a lua nova, e eu deveria me assentar com o rei para comer. Porém, deixa-me sair para que eu esconda a mim mesmo no campo, até o pôr do sol do terceiro dia. Se teu pai muito procurar saber de mim, dirás: Davi muito me pediu que o deixasse ir correndo a Belém, sua cidade, porquanto se faz lá o sacrifício anual por toda a sua família. Se ele disser assim: Está bem, então teu servo tem paz. Porém, se muito se indignar, então sabe com certeza que já o mal a mim está inteiramente determinado por ele. Faze, pois, misericórdia a teu servo, porque fizeste entrar contigo em pacto do Senhor. Se, porém, há em mim iniquidade, mata-me tu mesmo. Por que me levarias a teu pai? Então disse Jonatas: Longe de ti tal coisa. Porém, se de alguma forma soubesse eu que já este mal está inteiramente determinado por meu pai, para que viesse sobre ti, não o revelaria eu a ti? E disse Davi a Jonatas: Quem me declarará se porventura teu pai te responder asperamente? Jonatas e Davi fazem um pacto e acertam um sinal. Então disse Jonatas a Davi: Vem e saiamos para dentro do campo. E saíram ambos para dentro do campo. E disse Jonatas a Davi: O Senhor Deus de Israel seja testemunha. Sondando eu a meu pai amanhã, a qualquer hora, ou depois de amanhã, e eis que, se houver coisa favorável em direção a Davi, eu então não enviar mensageiros a ti, e não manifestar isto aos teus ouvidos, então se eu faça assim com Jonatas outro tanto. Mas, se aprouver meu pai fazer mal a ti, também manifestarei isto aos teus ouvidos, e te deixarei partir, e tu irás em paz, e o Senhor seja contigo, assim como tem sido com meu pai. E se eu não ainda viver, porventura não usarás comigo de beneficência do Senhor, para que eu não morra? E para sempre não cortarás a tua beneficência, retirando-a para fora da minha casa, nem ainda quando o Senhor arrancar pelas raízes da face da terra a cada um dos inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: O Senhor requeira isto desde a mão dos inimigos de Davi. E Jonatas fez jurar Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava tanto quanto amava a sua própria alma. E disse Jonatas a Davi: Amanhã é lua nova, e será notada a tua ausência, pois o teu assento se achará vazio. E ao terceiro dia desce apressadamente e vai àquele lugar onde te escondeste, no dia do nosso acordo. E permanece tu junto à pera de Ezel, e eu atirarei 3 flechas para o lado dali, como se eu atirasse em um alvo específico. E eis que enviarei o moço dizendo: Anda, busca as flechas. Se eu expressamente disser ao moço: Olha que as flechas estão para cá de ti, toma-as contigo, ó moço, então vem tu, porque há paz para ti, e não há nenhuma coisa a temer, tal como vive o Senhor. Porém, se eu disser ao moço assim: Olha que as flechas estão para lá de ti, então vai-te embora, porque o Senhor te manda ir para longe. E quanto ao acordo de que eu e tu falamos, eis que o Senhor seja testemunha entre mim e ti para sempre. Jonatas defende Davi junto a Saul. Este se ira contra seu filho. Este dá sinal a Davi.
Assim Davi escondeu a si mesmo no campo, e quando a lua nova veio, assentou-se o rei para comer pão. E assentando-se o rei sobre o seu assento, como fazia vezes e vezes, sim, sobre um assento junto à parede, Jonatas se levantou, e assentou-se Abner, ao lado de Saul, e o lugar de Davi estava vazio. Porém, naquele dia Saul não disse nada, porque dizia: aconteceu alguma coisa pela qual ele não está limpo. Certamente não está limpo. Sucedeu também no outro dia, que era o segundo dia da lua nova, que o lugar de Davi apareceu vazio. Disse, pois, Saul a Jonatas, seu filho: por que não veio o filho de Jessé, nem ontem, nem hoje, para comer pão? E respondeu Jonatas a Saul: Davi me pediu encarecidamente que o deixasse ir a Belém, dizendo: peço-te que me deixes ir, porquanto a nossa linhagem tem um sacrifício na cidade. E meu irmão mesmo me ordenou ir até lá. Se, pois, agora tenho achado graça em teus olhos, peço-te, me deixes partir, para que veja meus irmãos. Por isso, não veio ele à mesa do rei. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas e disse-lhe: tu, filho de uma mulher pervertida e rebelde, não sei eu que tu tens escolhido o filho de Jessé, para tua própria vergonha e para a vergonha da nudez de tua mãe? Porque todos os dias em que o filho de Jessé viver sob o solo, nem tu estarás firmado em segurança, nem o teu reino. Pelo que envie mensageiros e traze-o a mim nesta hora, porque ele é filho da morte. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e disse-lhe: por que a ele de ser morto? Que tem ele feito? Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir, pelo que Jonatas reconheceu que seu pai tinha se determinado matar Davi. Por isso Jonatas, em ardente cólera, se levantou da mesa e, no segundo dia da lua nova, não comeu nenhum pão, porque estava em dores por causa de Davi. Ademais, porque o pai dele o tinha ultrajado. E ao alvorecer, aconteceu que Jonatas saiu e foi para dentro do campo, ao tempo que tinha ajustado com Davi, e um pequeno moço estava com ele. Então disse a seu moço: corre a buscar agora as flechas que eu atirar. Correu, pois, o moço, e ele atirou uma flecha que fez passar além dele. E chegando o moço ao lugar da flecha que Jonatas tinha atirado, gritou Jonatas atrás do moço e disse: não está porventura flecha mais para lá de ti? E tornou Jonatas a gritar atrás do moço: rápido, apressa-te! Não pares de pé! E o moço de Jonatas apanhou as flechas e veio a seu senhor. E o moço não reconheceu coisa alguma. Só Jonatas e Davi sabiam deste negócio. Então Jonatas deu as suas armas ao moço que estava com ele e disse-lhe: anda, e leva-as para a cidade. E logo que o moço se foi, levantou-se Davi para fora de um lugar que olha para o sul, se lançou à terra sobre o seu rosto e se prostrou em reverência 3 vezes, e beijou cada homem a seu amigo. E cada homem chorou com seu amigo, mas Davi chorou muito mais. E disse Jonatas a Davi: vai-te em paz. O que nós temos jurado, ambos de nós, no nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja entre mim e ti, e entre a minha semente e a tua semente, seja para sempre. Então se levantou Davi e partiu, e Jonatas entrou na cidade. Primeiro Samuel, capítulo 21. Davi foge para Nobe, vai ao sacerdote Aimeleque e toma consigo a espada de Golias. Então veio Davi ao sacerdote Aimeleque em Nobe, e Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: por que vens tu sozinho? E nenhum homem está contigo? E disse Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei me ordenou o negócio e me disse: nenhum homem saiba coisa alguma deste negócio, pelo qual eu te enviei, nem o que te ordenei. Quanto aos meus jovens servos, apontei-lhes tal e tal lugar. Agora, pois, que tens sob tua mão? Dá-me 5 pães na minha mão, ou o que se achar. E respondendo o sacerdote a Davi, disse: não tenho pão comum sob minha mão, há porém pão sagrado, se ao menos os moços se abstiveram das suas esposas. E respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: as esposas, na verdade, têm sido resguardadas de nós desde ontem e anteontem, desde quando eu saí. E os vasos dos moços estão santos, e
De algum modo, o pão já se tornou comum. Sim, embora tenha sido santificado hoje no seu vaso. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante da face do Senhor, para se pôr ali pão quente no dia em que aquele foi tirado. Estava, porém, ali, naquele dia, um certo homem dos criados de Saul, detendo-se diante da face do Senhor, e era seu nome Doeg, Edomeu, o mais poderoso dos pastores que pertenciam a Saul. E disse Davi a Aimeleque: Não tens aqui sobre a tua mão alguma lança ou espada? Porque não trouxe na minha mão nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era urgente. E disse o sacerdote: A espada de Golias, o filisteu, a quem tu mortalmente feriste no vale de Elá, eis que ela está aqui, envolta em um pano, detrás do éfode. Se tu a queres tomar, toma-a, porque nenhuma outra há aqui, senão aquela. E disse Davi: Não há outra semelhante a essa. Dá-ma. Davi foge para Gate dos filisteus, vai ao seu rei Aquis e finge loucura. E Davi levantou-se e fugiu naquele dia da presença de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Porém os criados de Aquis lhe disseram: Não é este Davi o rei da terra? Não se cantava respondendo-se a respeito desse nos coraístas que respondem em eco, dizendo: Saul mortalmente feriu seus milhares, mas Davi feriu seus 10 milhares? E Davi pôs estas palavras no seu coração e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate. Por isso falsificou seu comportamento diante dos olhos deles, e fez-se como doido entre as mãos deles, e ficava arranhando as portas do portal, e deixava sua saliva escorrer, descendo sobre a sua barba. Então disse Aquis aos seus criados: Eis que bem vedes que este homem está louco. Por que então o trouxestes a mim? Porventura, falta-me doidos, para que tenhas trazido este homem, para que fizesse doidice diante de mim? A este homem de entrar na minha casa